Vou falar com você do jeito que eu sempre falei, com franqueza, sem romantizar decisões financeiras. Quando eu digo não compre uma casa, muita gente reage mal, porque casa virou símbolo de sucesso, de segurança emocional, de vitória na vida. Mas eu nunca tratei decisões financeiras como símbolos, eu tratei como equações. E durante boa parte da minha vida, a equação da casa própria simplesmente não fechava. Veja, uma casa não é um investimento produtivo. Ela não gera caixa, ela consome caixa. Imposto, manutenção, seguro, reformas, tempo, energia mental. As pessoas ignoram isso porque confundem subir de preço com criar riqueza. São coisas diferentes. Durante muitos anos, eu escolhi não imobilizar capital. Enquanto amigos compravam casas cada vez maiores, eu mantinha meus custos baixos e deixava meu dinheiro trabalhando. Isso me deu flexibilidade. Se surgia uma boa oportunidade, eu tinha liquidez. Se algo dava errado, eu não estava preso a uma prestação enorme. Ao lado do Warren Buffett, vi isso se repetir inúmeras vezes. O Warren poderia morar em qualquer mansão do mundo. Ele escolheu ficar na mesma casa simples por décadas, não porque ele não podia mais, mas porque ele entendia o custo invisível de decisões emocionais disfarçadas de boas escolhas. Agora vamos aos números, porque sentimentos não constroem patrimônio. Imagine alguém que compra uma casa financiada por 30 anos. A pessoa acha que está investindo, mas na prática ela está pagando juros gigantescos ao banco. Se você soma entrada, parcelas, impostos e manutenção, descobre que pagou 2 ou 3 casas ao longo do tempo. Esse dinheiro poderia ter sido colocado em ativos produtivos, sendo reinvestido continuamente. O poder dos juros compostos é simples: dinheiro que gera mais dinheiro. Mas ele só funciona quando o capital está livre para crescer. Toda vez que você prende uma grande quantia em algo improdutivo, você mata esse efeito silenciosamente. Durante cerca de 30 anos, minha estratégia foi clara: manter custos fixos baixos, evitar dívidas desnecessárias, investir de forma consistente e reinvestir tudo o que fosse possível. Enquanto outros celebravam a compra da casa, eu celebrava algo muito mais poderoso: tempo no jogo. Tempo para errar pouco, tempo para aprender, tempo para deixar o capital madurecer. Se isso está fazendo sentido até aqui, fica comigo até o final, porque a parte mais importante ainda vem. Aproveita agora e se inscreve no canal, deixa o like e continua assistindo com atenção. É assim que decisões melhores começam. Muita gente argumenta, mas aluguel é dinheiro jogado fora. Isso é uma frase emocional, não matemática. Aluguel é um custo previsível. Comprar uma casa transforma custo em risco concentrado. Se você perde renda, muda de cidade, enfrenta uma crise, a casa não se ajusta à sua realidade. Você precisa se ajustar a ela. Eu vi amigos milionários quebrarem não por falta de renda, mas por excesso de compromissos fixos. Casas grandes, estilos de vida inflados, decisões irreversíveis. A riqueza não some de uma vez, ela vaza aos poucos através de escolhas mal pensadas. E aqui está o ponto central: casa não é vilã, mas comprar cedo demais é um erro comum. Primeiro você constrói capacidade financeira, depois você compra conforto, se ainda fizer sentido. A mentalidade correta é esta: primeiro, liberdade, depois, estabilidade, por último, status. A maioria inverte essa ordem. Quando você mantém simplicidade por tempo suficiente, algo curioso acontece. As opções aumentam. Você não precisa forçar decisões. Você escolhe. E escolher é o verdadeiro luxo. Não estou dizendo que você nunca deve comprar uma casa. Estou dizendo que você não deve fazer isso antes de entender o custo real, o impacto no seu capital e o que você está sacrificando no longo prazo. Riqueza não é sobre possuir coisas, é sobre controlar o seu tempo, reduzir dependências e permitir que o dinheiro trabalhe por você, e não o contrário.
Se você aprender a fazer o básico bem feito por décadas, como eu fiz, o resultado não é apenas dinheiro, é tranquilidade. E isso vale mais do que qualquer imóvel. Pense menos como consumidor e mais como construtor de sistemas. É assim que patrimônio de verdade é criado. Durante décadas, observei pessoas inteligentes cometer o mesmo erro básico: confundir estabilidade psicológica com estabilidade financeira. A casa dá a sensação de chão firme, mas muitas vezes cria um teto baixo para o crescimento. Você fica preso a uma estrutura rígida enquanto o mundo e as oportunidades continuam se movendo. Quando eu era mais jovem, eu fazia perguntas simples antes de qualquer grande decisão. Isso aumenta minha liberdade ou reduz? Isso gera fluxo de caixa ou exige mais esforço para se manter? Isso me deixa mais flexível ou mais dependente? Na maioria das vezes, a compra da casa falhava nessas 3 perguntas. Vamos falar de matemática de gente grande, mas sem complicar. Suponha que alguém tenha um capital inicial modesto e decida comprar uma casa financiada. Boa parte da renda mensal vai para parcelas, juros e manutenção. Esse dinheiro não está aprendendo, não está se multiplicando, não está criando novas opções. Ele está apenas mantendo algo parado. Agora imagine outra pessoa, com renda parecida, que mantém o custo de moradia controlado e investe regularmente. No começo, a diferença parece pequena, quase invisível. Mas os juros compostos são cruéis com quem não os respeita. Ano após ano, o capital investido começa a crescer não de forma linear, mas exponencial. É aí que a distância entre as 2 trajetórias se torna absurda. Eu vi isso acontecer repetidamente com amigos próximos. Alguns ganhavam muito bem, mas estavam sempre apertados. Outros ganhavam menos, mas tinham liquidez, disciplina e paciência. Adivinha quem terminou com mais tranquilidade e poder de escolha? Ao lado do Warren Buffett, aprendi algo fundamental. Riqueza é um efeito colateral de boas decisões repetidas, não de grandes gestos isolados. Comprar uma casa costuma ser tratado como um grande marco. Investir por 30 anos de forma consistente é tratado como algo entediante. Só que é o entediante que funciona. Outra armadilha comum é achar que a casa valoriza. Algumas valorizam, outras não. Mas mesmo quando valorizam, você precisa descontar inflação, impostos, custos de manutenção e, principalmente, o custo de oportunidade. O dinheiro que ficou preso ali deixou de participar de dezenas de outras oportunidades ao longo do tempo. E há algo ainda mais sutil. A casa cria um compromisso psicológico. As pessoas passam a trabalhar para manter o padrão que criaram. Dizem sim para empregos ruins, toleram ambientes tóxicos e adiam mudanças necessárias porque têm uma prestação esperando no fim do mês. Isso é o oposto de liberdade financeira. Durante muitos anos, minha abordagem foi quase entediante de tão simples. Gastar menos do que ganhava, evitar dívidas, investir em coisas que eu entendia e deixar o tempo fazer o trabalho pesado. Não era glamuroso, não rendia conversas interessantes em jantares, mas funcionava. E aqui vai um ponto que pouca gente aceita. Paciência é um ativo financeiro subestimado. A maioria compra casa cedo porque quer chegar lá rápido. Pessoas realmente ricas entendem que chegar rápido geralmente sai caro. Elas preferem chegar bem. Quando você mantém a estrutura leve, você pode aproveitar crises, pode investir quando os outros estão desesperados, pode mudar de cidade, de carreira, de estratégia. A casa própria, cedo demais, tira exatamente isso: mobilidade. Não é coincidência que muitos dos grandes acumuladores de patrimônio viveram de forma simples por muito tempo. Não porque eram avessos ao conforto, mas porque entendiam prioridades. Primeiro o motor, depois o acabamento. A pergunta que você deveria se fazer não é: posso comprar uma casa? Mas sim: comprar agora acelera ou atrasa minha construção patrimonial? Se a resposta for atrasar, não importa o quanto a decisão pareça correta socialmente, ela continua sendo ruim financeiramente. E deixe-me ser claro em outro ponto: não existe decisão universal.
Existe sequência correta. Comprar uma casa depois de consolidar patrimônio é diferente de comprar antes. O erro não está no imóvel, está no timing. Riqueza real é silenciosa. Ela não precisa provar nada. Ela cresce enquanto você dorme, porque você estruturou sua vida para isso. E, ironicamente, quando você chega nesse ponto, comprar uma casa deixa de ser uma âncora, vira apenas mais uma opção. Se você entender isso cedo, vai evitar décadas de esforço desperdiçado. Se entender tarde, ainda assim é melhor do que nunca entender. Construa primeiro o sistema, depois escolha o conforto. Uma das grandes vantagens de não ter comprado uma casa cedo foi clareza mental. Pouca gente fala disso, mas decisões financeiras ruins criam ruído constante na cabeça. Quando você está preso a uma obrigação grande demais, sua mente passa a operar no modo defensivo. Você não pensa em crescer, pensa em sobreviver. E sobreviver nunca construiu grandes patrimônios. Durante muitos anos, eu observava pessoas tomarem decisões baseadas em frases prontas. É melhor pagar algo que é seu. Todo mundo faz isso. Imóvel nunca cai. Nenhuma dessas frases é pensamento, são atalhos mentais. E atalhos mentais custam caro. Eu sempre preferi fazer contas simples, nada sofisticado. Se eu colocasse X dólares por mês em ativos produtivos, com uma taxa média razoável, ao longo de 20 ou 30 anos, o número final ficava absurdamente maior do que qualquer valorização imobiliária média. Isso não é genialidade, é aritmética básica aplicada com disciplina. Ao lado do Warren Buffett, vi a mesma lógica se repetir continuamente. Warren nunca teve pressa de parecer rico. Ele tinha pressa de não fazer burrice. E evitar burrice, acredite, já coloca você muito à frente da maioria. Antes de seguir, faz algo simples. Se inscreve no canal e deixa o like. Se essa conversa está te ajudando, isso garante que você não perca o que vem depois. Agora continua comigo até o fim, porque é aqui que a maioria finalmente entende. Outro ponto que pouca gente considera é que comprar uma casa cedo costuma vir acompanhada de outro erro: inflação de estilo de vida. A casa puxa móveis caros, reformas, eletrodomésticos melhores, bairro mais caro, impostos mais altos. Não é apenas a casa, é todo um ecossistema de gastos que cresce ao redor dela. E aqui entra um conceito que eu sempre repeti: o que importa não é quanto você ganha, mas quanto você mantém e como você investe. Vi pessoas com rendas altíssimas vivendo no limite. Vi outras, muito mais modestas, acumularem patrimônio real. A diferença estava no comportamento, não no salário. Quando você mantém flexibilidade, você ganha algo extremamente valioso: opcionalidade. Você pode esperar, pode escolher, pode dizer não. A casa própria, cedo demais, elimina essa vantagem. Ela transforma decisões reversíveis em irreversíveis. Vamos falar de risco, porque muita gente acha que imóvel é seguro. Imóvel é um risco concentrado, um único ativo em um único local, dependente de fatores que você não controla: economia local, política, infraestrutura, impostos, mercado de trabalho. Diversificação não é só uma palavra bonita, é proteção contra o desconhecido. Enquanto isso, investir de forma contínua e diversificada dilui riscos ao longo do tempo. Você não depende de uma única decisão dar certo. Você constrói um sistema que funciona apesar de erros pontuais. Eu conheci pessoas que compraram casas no auge do mercado achando que estavam sendo prudentes. Anos depois, descobriram que estavam presas a um ativo que mal acompanhava a inflação. Mas já era tarde, o custo de saída era muito alto. E aqui está uma verdade desconfortável: a maioria compra casa para aliviar a ansiedade, não para construir patrimônio. Elas querem sentir que estão fazendo algo certo. Só que o mercado não recompensa sentimentos, ele recompensa consistência. Durante cerca de 30 anos, minha vida financeira foi quase monótona. Poucos gastos desnecessários, poucas decisões emocionais, muito tempo deixando o capital amadurecer. Esse é o tipo de vida que não rende histórias impressionantes, mas rende resultados impressionantes. E algo curioso acontece quando você joga esse jogo por tempo suficiente. O dinheiro começa a trabalhar mais do que você.
A renda deixa de ser o fator principal, o capital passa a assumir o controle. Nesse ponto, comprar uma casa não é mais um risco existencial, é uma escolha trivial. A maioria quer começar pelo final, quer conforto antes de construir base, quer segurança antes de ter margem, quer status antes de ter estrutura. E depois se pergunta por que está sempre cansada, estressada e sem avanço real. Não se trata de viver mal, trata-se de adiar conforto para multiplicar opções. Isso exige maturidade emocional, exige ignorar comparações, exige paciência, mas funciona. Eu nunca fui contra casas, eu sempre fui contra decisões mal sequenciadas. Se você constrói patrimônio primeiro, a casa vira um detalhe. Se você começa pela casa, ela vira o centro da sua vida financeira, e raramente de forma positiva. Riqueza é construída no silêncio, na repetição e na ausência de grandes erros. Comprar uma casa cedo demais costuma ser um erro grande, caro e difícil de desfazer. Se você entender isso agora, pode economizar décadas de esforço mal direcionado. Se não entender, o tempo vai ensinar, mas cobrando juros altos. Pense menos em possuir coisas e mais em possuir liberdade. Liberdade sempre foi o ativo mais valioso que eu conheci. Vou levar isso ainda mais fundo, porque aqui está a camada que quase ninguém alcança. Comprar uma casa cedo muda a forma como você pensa, e quase sempre para pior do ponto de vista patrimonial. Quando você se compromete com uma dívida longa e pesada, seu cérebro passa a operar no modo de curto prazo. Você começa a pensar em pagar o mês, não em construir o futuro. Isso parece sutil, mas é devastador. Grandes patrimônios são construídos por pessoas que conseguem pensar em décadas, não em boletos. Durante boa parte da minha vida, eu organizei tudo para reduzir decisões obrigatórias. Quanto menos coisas exigem sua atenção, mais energia sobra para decisões de alta qualidade. A casa própria, cedo demais, cria dezenas de microdecisões constantes: conserto, reforma, vizinho, imposto, seguro, manutenção. Tudo isso consome algo precioso: foco. Ao lado do Warren Buffett, eu vi um padrão claro entre pessoas realmente ricas. Vida simples, decisões financeiras simples e paciência quase irritante. Elas não estavam correndo atrás de marcos sociais, estavam construindo vantagens invisíveis. Outro ponto pouco discutido é o impacto da casa na sua capacidade de assumir riscos inteligentes. Quando seus custos fixos são baixos, você pode empreender, mudar de carreira, investir em algo novo, esperar uma oportunidade melhor. Quando seus custos são altos, você aceita o que aparece. E aceitar o que aparece raramente leva a grandes resultados. Vamos falar de juros compostos de um jeito que qualquer pessoa entende. Pense no tempo como um multiplicador. Cada real investido cedo vale muito mais do que vários reais investidos tarde. Quando você coloca a maior parte da sua renda em uma casa nos primeiros anos da vida adulta, você está sacrificando o período mais valioso do tempo composto. Isso é um erro aritmético, não filosófico. Eu vi isso acontecer repetidamente. Pessoas começavam com boas intenções, compravam uma casa grande demais e depois passavam anos tentando recuperar o atraso. Só que o atraso não se recupera facilmente quando o tempo já passou. O tempo é o único ativo que não pode ser reinvestido. E aqui entra outra armadilha psicológica: aversão à perda. Depois que alguém compra uma casa, passa a defendê-la emocionalmente. Mesmo quando os números não fazem sentido, a pessoa insiste que foi uma boa decisão. Não porque foi, mas porque admitir o contrário dói. Isso impede correções de rota. Eu sempre preferi decisões que pudessem ser ajustáveis. Aluguel é ajustável. Investimentos são ajustáveis. Uma casa financiada por 30 anos não é. Muita gente diz, mas pelo menos é meu. Essa frase parece poderosa, mas esconde uma verdade incômoda. Enquanto houver dívida, não é seu. E mesmo depois, o governo ainda cobra impostos. Você nunca é totalmente livre daquele ativo. Agora, observe algo interessante. Pessoas que constroem patrimônio primeiro compram casas com tranquilidade.
Elas não se endividam excessivamente, elas não comprometem o futuro, elas compram como quem escolhe um conforto, não como quem busca salvação. Isso muda tudo. Durante anos, eu vivi de forma deliberadamente abaixo do que poderia. Não por avareza, mas por estratégia. Eu queria margem, margem para errar, margem para esperar, margem para aproveitar crises quando outros estavam sufocados por compromissos fixos. E crises sempre vêm, sempre. Quando elas chegam, quem tem liquidez ganha poder, quem tem dívidas perde opções. Comprar uma casa cedo demais geralmente coloca você no segundo grupo. Outra coisa que aprendi observando pessoas ao longo da vida, a maioria superestima o quanto precisa para ser feliz agora e subestima o quanto vai valorizar liberdade no futuro. Jovens querem conforto imediato, pessoas maduras querem paz. A casa própria cedo promete conforto, mas frequentemente rouba a paz. A mentalidade correta para construir patrimônio é quase entediante. Faça poucas coisas certas por muito tempo. Evite erros grandes. Mantenha flexibilidade. Deixe o tempo trabalhar. Comprar uma casa cedo demais costuma violar todos esses princípios ao mesmo tempo. E aqui vai uma verdade dura. Muitas pessoas compram casa porque têm medo de parecer que estão ficando para trás. Elas não querem ser vistas como atrasadas. Só que riqueza real não aparece em fotos, ela aparece em opções. Se você pode escolher trabalhar menos, mudar de cidade, investir quando o mercado cai, dizer não para propostas ruins, você está vencendo, mesmo que ninguém perceba. Ao longo de 30 anos, o que eu fiz foi simples. Eu protegi minha capacidade de escolher. Evitei decisões irreversíveis cedo. Construí base antes de buscar conforto e deixei o capital amadurecer. Quando você faz isso, algo curioso acontece. Chega um momento em que comprar uma casa não é mais um evento transformador. É apenas uma linha em uma planilha. E esse é exatamente o ponto onde você quer estar. Não confunda pressa com progresso. Não confunda posse com liberdade. Não confunda a aprovação social com sucesso financeiro. Construa primeiro o que não pode ser tirado de você. Disciplina, paciência e margem. O resto vem como consequência. Agora, vamos falar do que quase ninguém explica de forma simples. A maioria das pessoas compram uma casa no momento errado da vida. Não porque seja burra, mas porque foi ensinada a acreditar que casa própria é sinônimo de segurança. O problema é que, financeiramente, isso quase nunca é verdade no início da jornada. Vamos para um exemplo fácil. Imagine uma pessoa que ganha R$ 4.000 por mês. Ela decide comprar uma casa financiada de R$ 300.000, dá uma entrada de R$ 30.000 e financia o resto em 30 anos. A parcela fica em torno de R$ 2.300. Agora pare e pense. R$ 2.300 é mais da metade da renda dessa pessoa. Isso significa que qualquer imprevisto vira uma crise. Qualquer perda de renda vira desespero. Qualquer oportunidade vira algo inalcançável. Essa pessoa não comprou uma casa, ela comprou uma obrigação mensal fixa por 360 meses. E aqui entra o primeiro erro invisível: rigidez financeira. Liberdade financeira não começa com ativos caros, começa com flexibilidade. Quem tem flexibilidade pode mudar de emprego, mudar de cidade, aprender algo novo, investir melhor, esperar oportunidades. Quem tem uma parcela enorme nas costas não escolhe, apenas obedece. Agora vamos para outro ponto que pouca gente calcula: o custo real da casa. As pessoas olham apenas para a parcela, mas a casa custa muito mais do que isso. Vamos somar de forma simples. Parcela do financiamento, R$ 2.300. IPTU mensal, R$ 150. Manutenção média, R$ 200. Seguro, taxas, reformas, imprevistos, R$ 200. Total mensal real, R$ 2.850. Em um ano, R$ 34.200. Em 10 anos, R$ 342.000. E atenção, isso sem considerar juros.
Ou seja, em 10 anos, essa pessoa pagou mais do que o valor inicial do imóvel e ainda não é dona dele. Agora vamos comparar com outro cenário. Essa mesma pessoa decide não comprar a casa agora. Ela aluga um imóvel semelhante por R$ 1.500. A diferença entre alugar e financiar é de aproximadamente R$ 1.350 por mês. Se ela pegar esses R$ 1.350 e investir com uma rentabilidade média simples de 10% ao ano, em 10 anos ela acumula algo em torno de R$ 280 mil a R$ 300 mil. E aqui acontece algo poderoso. Enquanto uma pessoa está presa a um financiamento, a outra construiu capital, margem e opções. Uma está pagando juros, a outra está recebendo juros. Esse é o jogo que quase ninguém te mostra. Outro exemplo popular, a ilusão da valorização do imóvel. Muita gente diz, mas casa valoriza. Sim, algumas valorizam, mas vamos olhar com calma. Se um imóvel de R$ 300 mil valoriza 5% ao ano, ele passa a valer R$ 315 mil no ano seguinte. Parece bom, mas ao mesmo tempo você pagou juros, impostos, manutenção e perdeu oportunidades de investir esse dinheiro em algo mais líquido. E tem mais, valorização não é dinheiro no bolso, é apenas um número no papel até o dia em que você vende, e vender não é rápido nem barato. Enquanto isso, investimentos líquidos permitem ajustes, resgates e realocações. Eles dão controle, a casa tira controle. Agora pense comigo em termos de risco. Se você perde o emprego e tem investimentos, você pode reduzir gastos, resgatar parte do dinheiro e se reorganizar. Se você perde o emprego e tem uma casa financiada, o banco não quer saber da sua história. Ele quer a parcela, todo mês. Isso não é segurança. Isso é vulnerabilidade disfarçada de estabilidade. Outro ponto pouco falado, o custo de oportunidade do tempo. Quando você compromete 30 anos de renda futura, você está apostando que sua vida não vai mudar, mas a vida muda, muito. As melhores decisões financeiras exigem tempo e paciência. Comprar uma casa cedo demais é muitas vezes uma tentativa de pular etapas. Liberdade vem antes da propriedade. Capital vem antes do conforto. Opções vêm antes da estabilidade. Agora repare numa coisa interessante. Pessoas realmente ricas não têm pressa para comprar casa. Elas compram quando o impacto financeiro é irrelevante, quando a casa não manda nelas. Para essas pessoas, comprar uma casa não muda o padrão de vida, não gera ansiedade, não consome energia mental. É apenas uma decisão logística. E é exatamente esse o ponto. Quando você constrói patrimônio primeiro, a casa deixa de ser um risco e passa a ser uma escolha. Outro exemplo simples. Se alguém tem R$ 1 milhão investidos e decide comprar uma casa de R$ 400 mil à vista, isso representa 40% do patrimônio. É pesado, mas possível. Agora compare com alguém que tem 30 mil e compra a mesma casa financiada. Nesse caso, a casa representa 100% da vida financeira dessa pessoa, e ainda mais, porque vem com juros. Quem você acha que dorme melhor à noite? A verdade é que a maioria das pessoas compra a casa para se sentir segura, mas acaba comprando ansiedade. Compram porque os outros compraram. Compram para provar algo. Compram porque têm medo de parecer que ficaram para trás. Mas sucesso financeiro não é visível no começo. Ele é silencioso, lento e contraintuitivo. Enquanto uns exibem a casa própria, outros constroem reservas, investem, erram pequeno e aprendem rápido. E quando finalmente compram, compram com tranquilidade. Nunca comprar uma casa, nesse contexto, não significa jamais ter uma. Significa não comprar antes da hora certa. A hora certa é quando a parcela não pesa, o risco é pequeno, o dinheiro já trabalha por você, a casa não define sua vida. Até lá, alugar não é fracasso, é estratégia. Alugar compra tempo, tempo compra aprendizado, aprendizado compra decisões melhores. Quem entende isso cedo evita décadas de estresse financeiro. No fim das contas, casa própria não te faz rico. O que te faz rico é pensar antes, esperar mais e errar menos. Construa primeiro o que não aparece em fotos: capital, disciplina, margem e paciência.
Quando isso estiver sólido, a casa vem, sem pressa, sem medo, sem correntes invisíveis. E aí sim, ela será apenas uma linha na planilha. Agora, deixe-me ser ainda mais claro, porque esse é o tipo de assunto em que as pessoas se enganam por décadas. A maioria não compra uma casa porque fez uma análise racional. Compra porque sente ansiedade. Compra porque sente que está atrasada. Compra porque vê os outros comprando. E decisões tomadas para aliviar a ansiedade quase nunca são boas decisões financeiras. Eu sempre disse que um dos maiores inimigos do bom julgamento é a pressão social. Ela faz pessoas inteligentes cometerem erros óbvios. Comprar uma casa cedo demais é um desses erros clássicos. Veja, eu não sou contra imóveis. Sou contra imóveis comprados sem margem. Margem é tudo. Margem financeira, margem psicológica, margem de erro. Quando você elimina a margem da sua vida, você se coloca em uma posição frágil. E o mundo pune fragilidade. Vou dar outro raciocínio simples. Imagine duas pessoas, ambas com 30 anos. A primeira compra uma casa financiada e compromete 60% da renda. Ela passa os próximos 20 anos focada em pagar contas. Não pode arriscar, não pode mudar, não pode errar. A vida dela vira manutenção. A segunda pessoa decide esperar. Aluga, investe, constrói reserva, aprende sobre dinheiro. Em 10 ou 15 anos, essa pessoa tem capital, opções e calma. Quando compra uma casa, compra sem medo. Quem você acha que construiu mais poder ao longo do tempo? Riqueza não é sobre possuir coisas, é sobre não estar encurralado. Outro ponto que as pessoas ignoram é o impacto mental de uma dívida grande. Dívida não é só matemática, é psicologia. Ela ocupa espaço na sua cabeça, ela consome energia mental, ela influencia decisões profissionais, familiares e até pessoais. Eu vi pessoas brilhantes aceitarem empregos ruins, continuarem em ambientes tóxicos e recusarem oportunidades extraordinárias simplesmente porque tinham uma parcela grande demais para pagar no fim do mês. Isso é um custo invisível, mas gigantesco. Agora vamos falar de algo que sempre me fascinou: juros compostos. Juros compostos são uma força brutal quando estão a seu favor e igualmente brutais quando estão contra você. Quando você financia uma casa, os juros trabalham contra você. Eles crescem silenciosamente. No começo você acha que está avançando, mas na verdade está pagando quase só juros. Já quando você investe, mesmo valores modestos, os juros começam pequenos, quase invisíveis, mas com o tempo eles se tornam dominantes. O erro das pessoas é subestimar o longo prazo. Elas veem a parcela hoje, não veem nos 20 ou 30 anos. Vamos simplificar com números redondos. Se você investir R$1.000 por mês durante 25 anos, a uma taxa média de 10% ao ano, você acumula algo próximo de R$1,3 milhão. Se você usar esses mesmos R$1.000 para pagar juros de um financiamento, o resultado final é zero patrimônio líquido e muito estresse no caminho. Isso não é uma opinião, é aritmética básica. Outra armadilha comum é o argumento emocional. Mas pelo menos estou pagando algo que é meu. Isso soa bem, mas não é tão simples. Enquanto o banco tem uma garantia sobre o imóvel, ele não é realmente seu. E mesmo depois de quitado, ele continua exigindo impostos, manutenção e dinheiro novo constantemente. Além disso, casa própria não é líquida. Você não vende uma casa com um clique. Em uma emergência, ela não resolve problemas rapidamente. Liquidez é poder. Falta de liquidez é fragilidade. Eu sempre preferi estruturas financeiras que me davam controle. Controle sobre tempo, decisões e riscos. Comprar uma casa cedo demais faz exatamente o oposto. Agora, repare em algo interessante. Pessoas verdadeiramente ricas não falam muito sobre casa própria. Elas falam sobre fluxo de caixa, oportunidades, risco, retorno e tempo. Para elas, casa é consequência, não objetivo. O objetivo é construir um sistema financeiro que funcione independente de humor, moda ou pressão social.
E isso exige autocontrole, exige ir contra o senso comum. A maioria quer conforto imediato. Poucos aceitam desconforto temporário em troca de liberdade futura. E aqui está uma verdade dura. Quem não aprende a adiar gratificação quase sempre paga um preço alto depois. Comprar uma casa cedo demais é muitas vezes uma forma sofisticada de gratificação imediata. Parece responsável, parece adulto, parece sucesso, mas financeiramente pode ser apenas um atraso disfarçado. Eu vi isso acontecer repetidas vezes ao longo da minha vida. Pessoas comprando ativos grandes antes de estarem prontas, travando sua trajetória, enquanto outras, mais pacientes, acumulavam poder silenciosamente. E quando finalmente compravam, compravam sem sacrifício. Esse é o jogo real. Nunca compre uma casa não é um mandamento absoluto, é um alerta contra a pressa. É um convite para pensar como um investidor, não como um consumidor emocional. Pergunte a si mesmo: isso aumenta a minha liberdade ou reduz? Isso cria margem ou elimina? Isso me deixa mais flexível ou mais preso? Se a resposta for me prende, talvez não seja a hora. A casa certa na hora certa é confortável. A casa errada na hora errada é uma âncora. Construa primeiro uma base sólida. Renda crescente, reservas robustas, investimentos trabalhando, decisões tomadas com calma. Quando isso estiver no lugar, você não vai sentir urgência. E quando não há urgência, as decisões costumam ser boas. No fim, o verdadeiro luxo não é a casa própria. É a tranquilidade de não precisar provar nada para ninguém. E isso, acredite, vale mais do que qualquer imóvel. Se isso mudou um pouco a forma como você pensa sobre dinheiro e decisões de longo prazo, então se inscreva no canal, não por impulso, mas para continuar treinando a mente a evitar erros caros. Deixe o like, isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que ainda estão tomando decisões financeiras sem fazer as contas. E escreva um comentário dizendo o que mais fez você refletir. Pensar melhor começa com perguntas melhores. Fique por aqui. É assim que o jogo é vencido no longo prazo.